Histórias assombradas. E o relato de hoje que o Matheus separou é: a mula sem cabeça assustou todos da casa. Mula sem cabeça? Vamos ver então. Oi, Ana, boa noite. Leia o meu relato, eu vou ficar muito feliz. É sobre uma mula sem cabeça que apareceu no sítio e assustou todo mundo por lá. Desde já agradeço, o relato está. Tá aqui, tá em anexo, mas tá aqui também. Tá, bom. Foi no ano de 2006, durante as férias do meio do ano. Eu tenho uma amiga. Os nomes estão trocados? Bom, eu tenho uma amiga que tem parentes em Minas Gerais, numa cidade que fica no norte de Minas. Somos amigas desde muito criança. Nossos pais são amigos também. Inclusive, eles são padrinhos de casamento um do outro. Ainda hoje, nós duas, já com os nossos 27 anos, somos muito próximas e vira e mexe lembramos dessa história que eu vou relatar. Nas férias de julho, a Laís ia com os meus. Pronto, já falei o nome, está trocado ou não. A Laís ia com os pais e o irmão caçula visitar os parentes em Minas. Faziam isso quase todos os anos. Já as minhas férias era sempre a mesma coisa. Eu ficava em casa e dificilmente eu viajava. Por causa disso, os meus pais deixaram que eu viajasse dessa vez com a Laís e a família dela. Nós duas estávamos super felizes. Íamos passar 10 dias em Minas. As férias em Minas estavam uma delícia. Estávamos aproveitando tudo, cada momento. A princípio, ficamos hospedados na casa de uma tia da Laís. No quarto. Aí, no quarto dia de viagem, o pai da Laís disse que íamos para a casa do Antônio, um tio dele. Íamos passar uns dias lá, pois esse tio Antônio morava em outra cidade. A casa era super longe, parecia que não íamos chegar nunca. Para você ter uma ideia, saímos da casa da tia da Laís às 8 da manhã e chegamos lá às 2 da tarde. Mas a demora da viagem foi compensada, pois a casa ficava num sítio lindo. Tudo em volta da casa era maravilhoso e a casa era enorme. Os quartos eram grandes, já estava tudo arrumado para nossa chegada, havia colchões pelo chão, os primos e sobrinhos do pai da Laís estavam todos lá nos aguardando. Assim como nós, iam passar uns dias lá para aproveitar a nossa vinda ao sítio. Apesar de ser tudo lindo, o sítio ficava perto de matas fechadas. Lá, a noite era bem escura. Se apagassem as luzes, quase não dava para ver nada em volta nitidamente. Mas o céu era muito estrelado. Achei o lugar muito lindo. Antes de dormir, ficamos sentados na varanda enorme que a casa tem. Todos estavam espalhados, sentados em cadeiras, redes ou sentados nos degraus da escada que havia na frente da casa. Todos contavam novidades, causos, e foi aí que um primo do pai da Laís, que aqui chamarei de Fernando, começou a relatar que ouviu um barulho de trote de cavalo na mata e que achou estranho ter um cavalo ali, pois eles não tinham cavalos e os vizinhos próximos também não têm. Então ele resolveu chegar mais perto e viu que realmente tinha um cavalo no meio da mata. Mas ele viu só a bunda do animal. Quando chegou mais perto, ele tomou um grande susto quando viu que o cavalo não tinha a cabeça e saiu correndo no meio da mata. Todos riram dessa história, sem acreditar no que o Fernando dizia. Mas aí a esposa do tio Antônio lembrou que a mãe dela lhe contou uma vez que há muitos anos atrás uma moça havia se apaixonado por um padre e que essa tentou fazer com que o padre desistisse da batina para ficar com ela. Um dia essa moça sumiu, sem deixar vestígios. A família da moça ficou desolada, tentando encontrá-la. A polícia se envolveu no caso, mas a moça nunca foi encontrada. 10 dias após o desaparecimento, começaram a aparecer relatos de pessoas apavoradas dizendo que viram uma mula sem cabeça e durante a lua cheia. No lugar da cabeça saía fogo.
Uma curandeira da época disse que era a moça que havia sido condenada a ficar nessa forma por tentar tirar um homem dos caminhos de Deus. Aí é que a risadaiada foi maior ainda. O tio Antônio ficou caçoando, dizendo que isso era lenda folclórica, que todos contam por aí. Até eu e a Laís confirmamos que ouvimos histórias semelhantes na escola. A mulher disse que não desacreditava de nada, que toda lenda devia ter um fundo de verdade e que não devíamos caçoar. Além disso, ela completou a história dizendo que de 10 em 10 anos, essa história de mula sem cabeça vinha à tona, pois pessoas garantiam que tinham visto. Ainda para nos assustar, o pai da Laís começou a falar: melhor a gente se preparar, porque amanhã tem lua cheia. Bom, a noite passou e no dia seguinte o pai da minha amiga disse que ia pescar num rio que tem lá para dentro da mata. Ele foi com o tio Antônio e mais uns 3 primos. As mulheres ficaram na casa, a minha amiga e o irmão dela, alguns primos deles e eu fomos andar pelo sítio. E ficamos subindo em árvores, comendo fruta do pé, zoando um com o outro, enfim, aproveitando tudo. Do nada, escutamos uma gritaria vinda de dentro da mata. Nós saímos correndo para ver o que era. E quando chegamos perto da casa, vimos que as mulheres já estavam na varanda procurando de onde vinham os gritos. A mãe da Laís nos chamou para ficar perto dela. Aí vimos o pai da Laís, o tio Antônio e os primos correndo e gritando, vindo da direção da mata. Nem dava para entender o que estava acontecendo. A mãe da Laís pediu para a gente entrar em casa e ficar lá dentro até as coisas se acalmarem. Mas a Laís e eu estávamos muito curiosas. Corremos para a porta dos fundos e demos a volta na casa e ficamos quietinhas tentando ouvir tudo o que diziam. E o Fernando dizia: "Eu não disse? Eu não falei?" E a esposa do tio Antônio falava: "Disse o quê? O que aconteceu? Por que tanta gritaria, minha gente?" E o Fernando disse: "O cavalo sem cabeça que eu vi na mata, ele estava lá, perto do rio." E o tio Antônio começou a falar: "Olha, se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. Pelo amor de Deus, eu tô tremendo aqui, eu nunca vi isso, só." A mãe da Laís exclamou: "Ah, tá. Vieram com essa história ontem à noite e agora estão tentando assustar a gente. Pode ir parando com isso. As crianças vão ficar tudo com medo e isso não tem graça." E o pai da Laís disse: "Amor, pode acreditar. Eu também vi. No começo eu não entendi nada. Eu achei que estavam me zoando. Mas aquele cavalo estava mesmo parado perto do rio. E do nada ele começou a galopar. Saímos correndo sem olhar para trás." O tio Antônio voltou a falar: "Gente do céu, como pode isso? Tá sem cabeça, era para estar morto e não andando por aí." E o Fernando disse: "Vocês riram de mim. Eu mesmo achei que estava ficando louco, mas agora essa foi a confirmação que não. Só pode ser a mula sem cabeça das lendas por aí. Ela existe mesmo. Jesus nos proteja." Daí para frente, todos começaram a falar sem parar. Um atropelando o outro nas palavras, e eu e a Laís ficamos ouvindo essa conversa. Tá tudo certo? Peraí. Ai, Então, daí pra frente, todos começaram a falar sem parar, um atropelando o outro nas palavras, e eu e a Laís ficamos ouvindo essa conversa. Uma olhando para a outra e já morrendo de medo. Entramos em casa e contamos para os primos da Laís. Eles ficaram com medo também, mas não acreditaram muito na gente. Depois disso, todos entraram em casa e, apesar dos homens estarem todos assustados, as coisas se acalmaram e o dia passou sem mais nenhuma surpresa. À noite, quando todos já estavam em suas camas, era por volta das 2:30 da manhã, ouvi trotes de cavalo bem perto da janela. Eu me sentei e, quando olhei para o lado, a mãe e o pai da Laís já estavam de pé. Eles haviam escutado também.
Não demorou muito e todos na casa já estavam de pé ouvindo o barulho do trote de cavalo que vinha do lado de fora da casa. Um dos primos da Laís fez que ia abrir a janela para ver se tinha um cavalo lá fora mesmo, mas o tio Antônio não deixou. Ele gritou não para o menino. E nessa hora vimos um clarão alaranjado pelas frestas da janela. As janelas da casa eram todas de madeira, todas iguais, e havia frestas nas janelas para passagem de ar, mas não dava para ver nada do lado de fora, tipo veneziana, né? O clarão alaranjado passava por todas as janelas e continuávamos ouvindo o barulho do trote. Era como se o cavalo ou a mula, lá fora, estivesse rodeando a casa e por onde ela passava, aquele clarão ia junto. O Fernando começou a falar que era a mula sem cabeça que estava lá fora e o clarão devia ser as chamas que saíam do lugar onde deveria estar a cabeça. Ninguém chegou perto da janela para conferir isso que o Fernando disse, mas como eles tinham visto uma coisa que parecia ser um cavalo ou uma mula sem cabeça na mata, ainda naquela tarde, então só poderia ser isso. Afinal, eles não têm cavalos e, como o Fernando confirmou, os vizinhos próximos também não possuíam cavalos. Notamos que os cachorros, galinhas e porcos que o tio Antônio criava no sítio não faziam barulho algum. Estavam todos quietos lá fora. Nem barulho de sapo, nem grilo, que era normal ouvir à noite. Nada, não ouvimos nada. Estava completamente silencioso lá fora, tirando o barulho de trote de cavalo. Nessa hora, todo mundo já estava tremendo de medo. Todos nós nos ajoelhamos e começamos a rezar. De repente, ouvimos que a mula começou a galopar. A mula galopou em volta da casa uma vez e depois foi embora. Ficamos parados ouvindo o barulho do galope se afastar da casa. Ninguém foi doido de abrir a janela para ver se ela havia mesmo ido embora, é claro. Só por volta das 3h40 da madrugada que voltamos a ouvir os barulhos característicos da noite, tipo sapos, grilos, o vento batendo nas folhas das árvores. Mais tarde começamos a ouvir o barulho dos cachorros, que agora pareciam estar rodeando a casa, farejando. Era como se eles estivessem sentindo o cheiro da mula que tinha acabado de passar por ali. Todos nós acabamos dormindo pelo cansaço mesmo. Eu nem vi que horas que já era quando caí no sono. Quando acordamos, já era por volta das 7h30 da manhã. No resto do dia, só se falava disso. Apesar desse incidente, se é que posso chamar assim, nada mais aconteceu de estranho e o restante das férias ocorreu tudo bem. Quando voltamos das férias, eu contei para os meus pais e eles não acreditaram. Até hoje eles não acreditam muito nisso, mas aconteceu mesmo, Ana. Foi um susto daqueles. Eu nunca vou me esquecer. A Laís me contou há uns anos atrás que vira e mexe alguém vê por lá algo que parece ser um cavalo ou uma mula, mas sem a cabeça. Nunca mais voltei para lá. Eu e a Laís já passamos muitas outras férias juntas, mas não tive mais a oportunidade de voltar até a casa do tio Antônio. É isso, Ana. Espero que tenha gostado do meu relato. Beijos para você e para a família linda. Muito obrigada pelo seu relato. E aí, gente, não tem muitos relatos da mula sem cabeça, né? Eu também. Eu pensava assim, a mula sem cabeça deve ser mais realmente alguma história, né? Será que Não, o que é isso? Mula sem cabeça. Mas eles viram alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.